Boa, rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Tem uma área que hoje é mais pesquisada tecnicamente, que é paralela à área da saída do corpo. São as EQMs, as experiências de quase morte. Então, por exemplo, tem um site na internet, chama-se Afinal Que Somos Nós. Se você conhecer esse pessoal, tô atrás deles há um tempão. Então, de um físico e um médico que falam de experiência de quase morte. Então, essa vibe da EQM, muitos médicos pesquisam, gente gabaritada. Então, em 1974, tinha um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Jr. E ele começou a pesquisar nos hospitais pacientes que tinham tido parada cardiorrespiratória e o médico tinha conseguido trazer de volta. Felipe, a morte, Rafa, não é a parada cardiorrespiratória, é a parada cerebral minutos depois, por falta de sangue e oxigênio. Então, parou o coração do Saulo, o médico vem e consegue ativar, é possível reanimá-lo. Então, o pessoal falava, ressuscitou? Não, porque não morreu. Sim. Reanimou o metabolismo antes que a morte sobreviesse no cérebro. Então, muitas pessoas passaram a narrar para o Dr. Raymond Moody Jr., 1974, sobre essa sensação. Ele levava uma pranchetinha e perguntava: o que você sentiu na hora que seu coração parou? Sentiu dor? Escutou alguma coisa? Qual foi a repercussão psicológica quando você voltou? E ele, então, percebeu claramente que havia um padrão nos relatos das pessoas que tinham passado EQM. De cada 100 pessoas entrevistadas, 40 narravam algum tipo de sensação de saída do corpo, caracterizando 40% das pessoas que passaram por EQM tendo experiências fora do corpo, com vários detalhes que as pessoas hoje podem pesquisar tranquilamente na internet. De diversos modos diferentes. Diversos modos diferentes. E elas, quando voltavam, não tinham dúvida daquilo. Ele, então, lançou um livro chamado Vida Depois da Vida, publicado aqui no Brasil pela editora Norte, que ele era americano. O livro virou um best-seller. Um ano depois, saiu um outro livro chamado Voltar do Amanhã, do Dr. George Gordon Rich, que também era médico, contando uma EQM dele de 9 minutos, né? O tema começou a se expandir, outros médicos começaram a pesquisar seus pacientes também e começou essa onda de EQM lá na década de 70. Aí depois vieram a doutora Elizabeth Kubler-Ross, o Dr. Michael Sabin, o Dr. Carlos Ozes e uma série de pesquisadores na área médica pesquisando esse tema com o pé bem no chão. Não são espiritualistas. Eu estudo muito, Felipe, para ter embasamento para poder falar o que eu estou falando. Sim, então, hoje existem sites na internet mantidos por médicos nos Estados Unidos falando da EQM. Verdade. E hoje, como a medicina está muito avançada e tem muita instrumentação moderna, mais e mais gente é recuperada. Então, mais e mais gente está dando relato de EQM. E outra coisa, há um mito, Saulo, de que todo mundo que tem EQM tem uma experiência linda. Não, tem um percentual das pessoas que tem uma experiência ruim, notadamente pessoa que tentou o suicídio e o médico trouxe de volta. Tem a bad trip do EQM. Tem um livro chamado Viagem ao Mundo das Trevas, da Andy Fenimore, saiu aqui no Brasil, mas está esgotado. São relatos de EQMs trevosas, tem de tudo. Agora, de cada 100, 40%, não é todo mundo, tem gente que não vai lembrar nada. E isso, então, denota uma pesquisa de área técnica como a da medicina, tem tantos outros, tem aquele, o Dr. Eben Alexander, que lançou aquele livro Uma Prova do Céu. Ele, o neurocirurgião que era cético, ele teve um EQM, aí mudou tudo. Então, quando alguém chega e fala, olha, isso aí não acredita, se a pessoa pesquisar, eu não estou falando nem de área espiritualista, Sara, mas área técnica, médicos pesquisando, deem uma olhadinha, afinal, quem somos nós Você conhece o pessoal do... Não, eu não conheço eles, mas eu acompanho os relatos, eu conheço pessoas que tiveram também relatos assim. Então, uma área que hoje está dando muito subsídio técnico, e não tem como se acusar os médicos que estão pesquisando de ser espiritualista, de inventar tudo isso. Eles estão ali com os pacientes. Agora, vai ter um monte de nego dizendo que é bioquímica cerebral, é ilusão. Sim. Só que os médicos que estão pesquisando não acham isso. Eles estão vendo muita coisa.